Fala pessoal, e aí? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora a nossa revisão, para a gente ficar ferinha, tinindo a nossa preparação, não é isso? Bom, vamos lá. Dentro da parceria entre a sociedade e o governo, vamos falar do marco regulatório para que a gente possa ali gabaritar a questãozinha. Show de bola! Na questão de número 1, o que ele traz para a gente? As autoridades competentes do estado da Bahia visam estabelecer uma parceria da administração pública com a organização ali da sociedade civil. Então a gente tem o Estado de um lado, ok, e do outro lado eu tenho uma organização da sociedade civil, para alcançar a finalidade de interesse público que não envolverá transferência de recursos financeiros. Estamos falando do acordo, não é isso, gente? Atinente à promoção da saúde e segurança alimentar das crianças. Bom, quando não tem transferência de recurso, nós falamos de quê? Do acordo de cooperação. Porque se envolver transferência de recurso por parte do Estado interessado, aí seria um termo de colaboração. Mas não há, então ficamos aqui com a alternativa letra D de dado. Tá lá, ó. Nosso gabarito, alternativa letra D, por não haver transferência de recurso, né? Com transferência de recurso seria o termo de colaboração ou termo de fomento. Aqui a iniciativa da OSC e aqui a iniciativa é do Estado. Perfeito? O contrato de gestão é firmado com a OS e o termo de parceria é firmado com a OCIP. Então, fechando todos os instrumentos ali. Vamos pegar outra questãozinha agora. Determinada entidade privada sem fins lucrativos caracterizada como organização da sociedade civil, uma OSC, propõe e acaba de celebrar parceria com a administração pública com o desiderato precipo. Rapaz, que palavrinha, velho, doida. Desiderato precipo de alcançar a finalidade de interesse público e recíproco mediante transferência de recursos. Então, a determinada entidade partiu dela, propõe e acaba de celebrar. Então, a proposta partiu dela com a administração pública. Estamos falando do termo de fomento, beleza? Então, nesse caso, partiu da OSC para a administração pública e há transferência de recursos, termo de fomento. Então, ficamos lá na alternativa letra E, o nosso gabarito correto. Show de bola, show de bola. Vamos para a questão de número 3 agora. O Estado de Roraima pretende implementar política de monitoramento de secas e focos de incêndio no exercício financeiro de 2025. Para garantir a viabilidade e a economicidade do projeto, a administração estadual proporá a transferência de recursos públicos para firmar parceria com a organização da sociedade civil. Então aqui eu já tenho um termo de cooperação, né? Colaboração. Aqui eu já tenho um termo de colaboração porque parte do Estado, a transferência de recurso com a organização, que aí seria a OSC. Perfeito. Especialista em técnica de georreferenciamento por satélite óptico, essa parceria vai permitir a obtenção de dados e informações suficientes para orientar o poder público na execução da política de monitoramento, permitindo a sua atuação tempestiva nos casos de incêndio com benefício real para a população diretamente afetada. Em paralelo, a organização da sociedade civil Beta, então aqui eu já tenho uma OSC, pretende acessar em tempo real os dados de georreferenciamento obtidos pelo Estado de Roraima na parceria supramencionada. O objetivo é realizar o monitoramento de queimadas, estabelecer parâmetros e comportamentos que possam identificar a potencial origem criminosa de tais queimadas, permitindo a futura propositura de política de segurança pública baseada em dados. Ok. Para isso, pretende firmar parceria com o Estado sem transferência de recurso. Então, aqui eu tenho um acordo de cooperação, um AC. Perfeito? Show de bola! Vamos ver o que ele vai perguntar aqui para a gente. Considerando as disposições da Lei 13.019, que é o marco das organizações de sociedade civil, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, os instrumentos jurídicos adequados para serem firmados pelo Estado com as organizações alfa e beta, né? Então, alfa está aqui em cima e a beta está aqui embaixo. Beleza, então na sequência mesmo, na sequência. São respectivamente. Bom, ali a gente já viu, né? Nós temos aqui um termo de colaboração para alfa e um acordo de cooperação para beta. Então, fechou aqui tranquilo, né? Ele coloca aqui termos de transferência, que esse aspecto aqui é mais orçamentário, então não se encaixa. O termo de fomento de colaboração seria, mas a gente colocou primeiro quem? Primeiro é o TC, depois o AC. Então, vou colocar aqui, TC
mais a C, que é o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Então, não seria o termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação. Então, fechou. Alternativa letra C. Termo de ajustamento de gestão, isso é coisa de Tribunal de Contas, e termo de ajustamento de conduta é coisa de Ministério Público. Então, nesse caso, ficamos de fato com a alternativa letra C. Show de bola! Então, garantindo ali nosso gabarito. Vamos para a próxima agora. Caramba! Textinho pequenininho, vamos embora, vamos ler. Com o objetivo de ser qualificada como organização da sociedade civil e, posteriormente, firmar parcerias com o Estado do Rio de Janeiro, os dirigentes da Associação Privada Alfa consultaram a legislação de regência buscando mais informações sobre a temática. Apurou-se, assim que o diploma legal instituiu normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou acordo de cooperação. Ok, então está falando do marco regulatório. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Lei 13.019, avalie-se as diretrizes fundamentais do regime jurídico da parceria inclui promoção, fortalecimento institucional, capacitação, incentivo da OSC para a cooperação com o poder público, isso aqui se encaixa, a valorização do direito dos povos indígenas da comunidade, isso aqui não está lá, não tem lá essa diretriz, e preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, também não está lá, perfeito? Isso não está previsto no termo, na legislação do marco regulatório. Então, nesse caso, ficamos só com a 1 correta. Só com a primeira correta. Perfeito, então. 2 e 3 não está no instrumento do regulatório, da marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Então, perfeito, apenas a 1. Vamos para a próxima questãozinha agora, questão de número 5. Determinado órgão da administração pública federal resolveu promover parcerias com organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Ok, então é a administração pública federal, ela que vai firmar com a OSC. No que tange ao regime jurídico dessas parcerias, estabelecidos pela lei e suas alterações, é correto afirmar. O termo de fomento deve ser adotado pela administração para a consecução de plano de trabalho de sua iniciativa. Não, para ser da sua iniciativa é o TC. Perfeito? Então essa a gente elimina. O plano de trabalho de parceria celebrado mediante termo de colaboração deve prever receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades dos projetos ali abrangidos. Certo. Ele fala do plano de trabalho. O termo que vai ser firmado, né, o termo de colaboração ali, então é o nosso TC, ok. Deve prever receita e despesa? Sim, sim. É o plano de trabalho. Ó, já estamos aqui com a letra B. Vamos ler as demais, ó. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para a consecução de planos, trabalhos propostos pelas OSCs? Não, aí é o termo de fomento. Aqui é o termo de fomento, tá? Então isso aqui está errado. Envolva transferência. Estabelecimento de cláusula que delimite o território e abrangência da prestação da atividade ou da execução dos projetos, conforme políticas setoriais, é vedado? Não, não é não, gente. Eu tenho uma política para ser implementada numa determinada região. Aí eu vou delimitar a região. Ué, é permitido, ué. Aí não deu para entender, né? Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação são celebrados mediante chamamento público. Não. Gente, poderia ter ali a transferência, a emenda, tudo mais, né? Mas não necessariamente, porque ele está falando do acordo de cooperação. E o acordo de cooperação não tem recurso, né? Acordo de cooperação não tem recurso. Como é que eu vou falar lá? Ah, vamos utilizar recurso, mas acordo de cooperação não tem recurso? Não tem recurso? Aí ficou legal não. Letra B de bola. B de bola tá lá, alternativa letra B. Beleza, então. Show de bola. Então, aquele destacando ali os instrumentos, né? E outra característica também, celebrados mediante chamamento, pode ser até dispensado, né? A gente pode ter ali a dispensa para fazer a contratação direta. Mas, de forma geral, gente, ó, recurso para
Acordo não tem recurso. Beleza? Show de bola, show de bola. Vamos para a próxima questãozinha. Questão de número 6. A Lei 13.019 estabelece o regime jurídico da parceria entre a administração pública e das organizações de sociedade civil em regime de mútua cooperação, além de consagrar regras aplicáveis à prestação de contas. Ok. A legislação prevê, inclusive, que o gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 13.019, é correto afirmar que, para fins de avaliação quanto da eficácia e da efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos deverão obrigatoriamente mencionar os resultados já alcançados e seus benefícios, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo, possibilidade de sustentabilidade da ação após a conclusão do objeto. Certinho. A letra A ficou certo. Vamos ver a letra B. Os resultados já alcançados e seus benefícios, o grau de satisfação do público-alvo, a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão e apenas não, matou. O impacto econômico ou social, grau de satisfação, possibilidade de sustentabilidade após a conclusão, ó, apenas aqui também. Aí, aqui, ó, apenas, resultado alcançado. Aí o apenas matou a questãozinha, então era só ler até o fim, verificar ali que apenas delimita, né? Então ficamos com a alternativa letra A, fechando ali o escopo geral. Beleza? Show de bola, ó, show de bola. Vamos para a questão de número 7 agora. O que a 7 traz para a gente? Ó. O município Alfa firmou parceria com a organização da sociedade civil Beta, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos para atuação de oferta de serviços de proteção social especial para a população em situação de vulnerabilidade e riscos sociais oriundos de condições de dependência química relacionada ao álcool. Ok. Sabe-se que a citada parceria foi estabelecida para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pela administração pública para a consecução de planos de trabalho de sua iniciativa que envolveram a transferência de recursos. Então é o TC. É o termo de colaboração. Por quê? Termo de fomento seria proposto pela OSC. Aqui é da iniciativa da própria administração. Envolver o recurso é o termo de colaboração. Então vamos procurar. Cadê o termo de colaboração? O termo de colaboração está aqui, ó. Alternativa letra C. Fechou, hein? Tranquilo, tranquilo. Bom demais, né? Então beleza. Termo de fomento, a iniciativa é da OSC. Contrato de gestão, ela é da OS. PPP, parceria público-privada, é outra legislação. E acordo de cooperação não tem recurso, né? Então beleza. Vamos para a questão de número 8 agora. São elegíveis para a celebração de instrumentos de parceria regido pela lei entidades privadas que não gerem resultados lucrativos, ok? Então, entidade privada sem fins lucrativos, né? Excluída a apuração de distribuição de lucro. Gente, se você é sem fins lucrativos, você não tem distribuição de lucro, né? Então, elimina. Organizações religiosas cujo escopo institucional inclua atividade de cunho social e de interesse público. Da organização religiosa, tem que ficar claro que o recurso não vai para atividade religiosa. Tem que ser para atividade social e de interesse público ali. Mas eu não posso ter ali o vínculo religioso. Que é tipo assim, a missa, as coisas, lá, depende ali. Mas ela não pode ser para atividade religiosa. Aqui ele não falou nada. Vamos ver a próxima. As organizações da sociedade civil religiosa que se dediquem a projetos e iniciativas de natureza social e assistencial distintos da finalidade religiosa. Aí ficou legal. Porque, de fato, tem que ter a distinção. Não pode ser para finalidade religiosa. Tem que ser para finalidade social, assistencial. Letra C ficou legal. Vamos ver as outras. Cooperativa de qualquer natureza. Aí já elimina. Não é de qualquer natureza. Tem que ser cooperativo, sem fins lucrativos, tal, assistência social. Então, não é de qualquer natureza. Entidade privada, e ainda fala de capital social, né? Entidade privada que não distribui lucros, dividendos ou parcela de seu patrimônio entre seus diretores e sócios, admitida, não tem admissão, tá? Não pode ter divisão de lucro. Se é sem fins lucrativos, não há divisão de lucro. Então, ficamos ali com a alternativa letra C. Beleza? Vamos para a próxima agora, questão de número 9. O município Alfa decidiu estimular a participação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, ok? Que não constasse com qualquer qualificação obtida com base em legislação específica, em projeto de interesse público e recíproco. Para tanto, lançou chamamento público para que os interessados apresentassem seus projetos, sendo celebrado ajuste com a organização vencedora.
que seria contemplada com a transferência de recursos financeiros. À luz da sistemática vigente, com ajuste, né? Gente, vamos lá, ó. Município, ele vai transferir recurso? Cadê? Para lançamento, interessado, projeto, celebrar. Transferência de recurso, ó, com transferência. Então, estamos falando de um TC, que é o termo de colaboração. Então, mais uma vez, ó, alternativa letra D de dado, termo de colaboração. Se for iniciativa da organização, termo de fomento. Se não houver recurso, acordo de cooperação. Beleza? Então, ficamos aqui, ó, alternativa letra D de dado. E vamos para a próxima questãozinha, questão de número 10. A Secretaria Estadual de Educação, buscando ampliar o acesso de comunidades quilombolas à internet, publicou o edital para selecionar uma entidade do terceiro setor que atuaria na capacitação digital. O projeto foi idealizado pelo próprio Estado, que elaborou metas e indicadores, cabendo à entidade apenas executar as ações com recurso financeiro transferido. Então, pera lá, Secretaria Estadual, ela transfere para a organização e tem recurso financeiro. Ok, então beleza. É um TC de novo, ó. Termos de colaboração. À luz da legislação, o ajuste firmado. Gente, o ajuste firmado não é convênio, não é termo de fomento, porque a iniciativa foi do Estado. Acordo de cooperação é quando não tem recurso. Termo de colaboração, instrumento utilizado quando a iniciativa parte do poder público, que veio daqui, e há repasse de recursos, então letra D. Contrato de gestão é firmado com o S para fazer gestão. Então, outra legislação, outra coisa. Não posso misturar, não posso dizer que é a mesma coisa aqui. Então, ficamos com a letra D de dado. D de dado, tá aqui, ó. Perfeito, então. Vamos para outra questãozinha agora, questão de número 11. Uma associação comunitária apresentou ao município projeto de hortas urbanas. Então, quem apresentou foi a USC. Em áreas degradadas, com foco na inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade. O projeto previa solicitação de recursos, ó, e contrapartida em forma de voluntários dos associados. Ok. A prefeitura avaliou positivamente a proposta e decidiu formalizar. Tem recurso? Previa, solicitação foi firmada. Então é um TF, termo de fomento. Beleza? Termos de colaboração não, porque partiu da USC. Convênio não se aplica aqui. Tem transferência de recursos, então não é o acordo de cooperação. Termo de fomento, pois a iniciativa partiu da USC envolvendo repasse de recursos financeiros para execução. Contrato administrativo não é o caso, né? Que aí seria licitação lá. Então ficamos aqui com a letra D. D de dado de novo, ó. D de dado. Beleza? Show de bola! Vamos lá para a questão de número 12 agora. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente pretende celebrar parceria com uma entidade religiosa para desenvolver projetos de educação ambiental. A entidade exerce atividade de culto, mas deseja utilizar o recurso público exclusivamente em ações socioambientais questionadas. Aí ok, aí pode. Aí a Procuradoria emitiu o parecer. De acordo com a lei, a parceria ela não é vedada não, ela é possível. É possível desde que o recurso público sejam aplicados apenas nas atividades de interesse público e social, desvinculadas das ações religiosas, ó, certinho. Depende de... já tem autorização, lei já é autorização, né? Somente pode ser firmado em caso da entidade seja previamente qualificada. OCIP, gente, OCIP é o termo de parceria, né? É o termo de parceria, nada a ver aqui. Deve ocorrer por meio de convênio, convênio também não é um instrumento adequado. Então aqui a gente fica com a letra B de bola, é possível, desde que seja desvinculado da atividade religiosa, certo? Letra B de bola, beleza? Show de bola, vamos lá para a questão de número 13 agora. Em auditoria sobre parcerias firmadas entre estados e OSCs, na área de saúde, o Tribunal de Contas constatou que parte dos recursos transferidos foi utilizado para o pagamento de servidores públicos efetivos cedidos às entidades. Ok, então, é doido, rapaz? O cara pegou dinheiro para pagar servidor. É doido, velho. A administração argumentou que a despesa estava prevista no plano de trabalho. Não, mas não pode não. Não pode não. Quando a gente tem o pagamento, eu posso contratar uma equipe ali e tal, mas o servidor não pode. O servidor não pode. Não pode. É vedado, tá? O pagamento é vedado? Sim, ele é vedado. Salvo hipóteses expressamente autorizadas em lei, não bastando a previsão em plano de trabalho. No caso ali, tipo assim, eu posso fazer pagamentos específicos? Eu posso, tá? Mas para o servidor é vedado. Para o servidor é vedado, tá? Então é vedado, esse pagamento é vedado, salvo outras situações, né? Salvo hipóteses que estão autorizadas, ok?
como contratar uma equipe para fazer o serviço. Aí ok, mas o servidor não pode. O servidor não pode. O pagamento não é permitido não, tá? Não há vedação, há sim. O pagamento é permitido? Não é permitido. Vedação aplica-se apenas a servidor temporário. Não, qualquer servidor. Servidor é empregado público, tá? É qualquer um. Então é vedado, mas tem situação que de fato a lei autoriza, tá? Mas nesse caso, servidor não pode. Servidor não pode. Alternativa letra A. Beleza? Questão de número 14 agora. Uma prefeitura pretende firmar parceria com a OSC para oferta de atividades esportivas a crianças e adolescentes. A Secretaria Municipal de Esportes elaborou o projeto e destinou recursos orçamentários para sua execução. O Ministério Público Local questionou a modalidade de ajuste. Então vamos lá. Tem recurso, ok? Prefeitura pretende firmar a secretaria que elaborou o projeto. Então foi do Estado. O Estado teve a origem, né? Então nesse caso é o TC, termo de colaboração. Porque quando a iniciativa parte do Estado e ele firma com transferente de recurso, termos de colaboração, alternativa letra A. Beleza? Show de bola, hein? Questão de número 15 agora. Bom, a OSC propôs à Secretaria de Cultura Estadual a criação de festival comunitário de música regional. Então a iniciativa é dela, com solicitação de repasse. Então agora é um TF, né? Termo de fomento. A Secretaria acolheu, nesse caso a relação, cadê? Termo de fomento, gente. Termo de fomento é quando a iniciativa parte da OSC. Então fechou ali a alternativa letra B de bola. Os outros ali, para fazer confusão, convênio, por exemplo, ó, contrato de gestão. Contrato de gestão é esse. Convênio, decreto 6170, né, que é da administração pública com ela mesma, que ficou, né? Antigamente era ela, mas hoje não. E acordo de cooperação sem repasse, termos de colaboração, parte do Estado, né? Então, nesse caso, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. 16 agora. Determinada entidade privada sem fins lucrativos apresentou proposta de parceria à União. Após análise, constatou que a entidade possuía pendências junto ao cadastro informativo de crédito não quitado, CADIM. Aí não pode firmar não, tá impedida. Poderá firmar parceria? Pode não. Está impedida de celebrar parceria até regularização, ok. Poderá firmar parceria? Não pode, tá? Ó, pode eliminar. Está dispensada de comprovação, tá? Não, tá? Tipo assim, está dispensada. Ela deve comprovar. E outra coisa, a regularidade fiscal. Tem que apresentar aqui também, viu? Ó, tem que apresentar. Ela não está dispensada aqui, não. Ela tem que apresentar, além do cadastro de inadimplente, a regularidade fiscal e trabalhista, tá? Então, letra B de bola. B de bola aqui. Ela está impedida de participar. Está impedida mesmo. Acabou. Questão de número 17. A União pretende celebrar parceria com a OSC internacional, sediada na França, mas com representação no Brasil. A Procuradoria-Geral da União analisou a possibilidade da aplicação da lei, conforme a legislação. Gente, só se ela tiver CNPJ, tá? Se não tiver CNPJ, não pode não. Então é possível desde que ela esteja legalmente constituída no Brasil, certinho. É proibida apenas? Não é proibida, tá? É possível, mas exige... Não, a lei já autorizou, gente. Não precisa... tipo assim, é possível, mas esse finalzinho aqui, ó. É permitida desde que... Aí o recurso vai lá para fora? O recurso vai lá para fora, é doido, é? E é vedado. Não é vedado, não. Não é vedado, não, tá? Então a gente ficou lá em cima, alternativa letra A. É possível desde que ela tenha o CNPJ, esteja legalmente instituída. Então, letra A. O município deseja celebrar acordo com uma associação de moradores para manutenção de praça pública sem previsão de transferência. Aí esse é o acordo. Acordo de cooperação. Aqui, ó, alternativa letra D de dado. Então, quando não há repasse de recurso, acordo de cooperação. Muito bem, muito bem, muito bem. Questão de número 19. Uma organização recém-criada com apenas 6 meses... pode não, rapaz, tem que ter 3 anos. De existência, apresentou o projeto à União para desenvolver ações de alfabetização de jovens e adultos. Apesar da relevância social da proposta, a administração indeferiu o pedido por descumprimento do requisito. Qual que é o requisito, gente? 6 meses de existência, 1 ano, 3 anos de funcionamento como condição para receber o recurso. O requisito é esse. Esse é a regra. Pode especificar prazo menor? Até pode, mas a regra, ele indeferiu, não foi? Ele indeferiu com base na regra. 3 anos é o mínimo. Tem que ter no mínimo 3 anos de existência. Beleza? Então, nesse caso, a alternativa letra D, né? Não dá para fugir, não. Em determinado estado,
uma organização de sociedade civil apresentou a proposta, então partiu dela. Ok. Para criar um programa de inserção de ex-detentos no mercado de trabalho. O governo estadual aceitou a proposta e abriu o processo para a formalização da parceria. No entanto, verificou-se que a OSC possuía dirigentes condenados por improbidade administrativa em decisão colegiada ainda não transitada em julgado. Diante disso, a Procuradoria recomendou o indeferimento. Certinho. Não precisa estar ali, tá? De fato, tem o impedimento, não pode ter dirigente condenado. Apesar que a ideia aqui, ó, inserir os detentos, ok, o programa está validado aqui, mas o problema é o dirigente que não pode, tá? Então, nesse caso, é incorreta? Não. Correta, pois a lei proíbe parceria com a SC cujo dirigente tenha condenação por improbidade, ainda que não definitiva, certinho. Incorreta, não é incorreta. Correta, mas o impedimento poderia ser afastado mediante decisão, não pode ser afastado, tá? Incorreta aqui não. Então, letra B, não pode afastar. De fato, se tiver condenação, não precisa ser transitado em julgado, não precisa ser em colegiado, se tiver condenação. A condenação já afasta, tá? É para reduzir o risco ali e tudo mais, tá ok? 21 agora. A Secretaria de Desenvolvimento Social abriu chamamento público para selecionar os SCs interessadas em executar programa de acolhimento institucional de crianças. Uma das entidades alegou que não deveria participar do certame porque já possuía histórico consolidado na área e seria inexigível a competição. A administração indeferiu o pedido. Certo. Porque assim, dá para fazer a inexigibilidade ou a dispensa? Sim. Dispensa em caso de calamidade, caso de emergência, e a inexigibilidade quando comprovado que só uma organização ela tem ali o know-how, né? Então, nesse caso, não. Ele abriu o chamamento só porque possui histórico consolidado. Isso não quer dizer nada, tá? Então, vamos lá. Segundo a lei, a inexigibilidade, ela é admitível, tá? Então, vou eliminar aqui. É possível quando o objeto da parceria só puder ser executado por uma entidade. Aí seria. É possível mesmo, tá? Da inexigibilidade. Aqui ele está perguntando sobre a inexigibilidade. É restrita a parceria sem repasse? Não, que seria o acordo, né? É aplicável apenas ao CIP? O CIP é outra coisa. É termo de parceria, né? Pode ser adotada a critério do gestor quando julgar conveniente? Não é quando é conveniente, é quando se justifica. Então, com relação à inexigibilidade, de fato, ela é admitida, tá? Mas só pode ser executado por uma organização específica, tá? 22 agora. O município lançou edital para a seleção de OSCs na área de educação. No entanto, a urgência da implementação do programa foi alegada pela Prefeitura como justificativa para dispensar o chamamento público, alegando o risco de dano social irreparável. A medida foi questionada judicialmente. Nessa hipótese, a dispensa do chamamento é ilegal? Não, ela é permitida. É permitida em situações de emergência ou calamidade pública, desde que justificado, certo? É aplicável sempre que houver urgência administrativa, ainda que não caracterizada a calamidade? Não é urgência administrativa. É situação de calamidade, de emergência, aqui que nem ele citou, né? Mas tem que ter, não é urgência administrativa, é emergência situacional ali, que envolve risco, tudo, tá bom? Para a sociedade e tudo mais. Então, é esse tipo de emergência, não é urgência administrativa. Então, esse aqui a gente elimina. É autorizado apenas quando houver interesse público, reconhecido, não é? E é exclusivo da União. Não, ela é a letra B de bola. Ela é possível, mas eu tenho que justificar a emergência ou a situação de calamidade. Beleza? Então, letra B de bola. Questão de número 23. Uma organização social comunitária foi selecionada por meio de chamamento público para executar projeto de apoio a idosos. Ok. O termo firmado previa a entrega de resultados previamente estabelecidos, com indicadores e metas objetivas. Em fiscalização, verificou-se que a OSC alterou parcialmente o plano, sem comunicação formal. Eita, não pode não, pode não. Alteração do plano de trabalho não é livre, tá? Tem que ter a ciência e a autorização. Depende de autorização do dirigente máximo da administração pública. Aí foi longe mais, né? Deve ser comunicada e aprovada previamente pelo órgão da parceria. Pode ser realizada desde que o OSC justifique? Não pode. Sem comunicação formal, não pode. É vedado em qualquer hipótese. Se for emergência, depois formaliza, né? Mas a alteração em qualquer hipótese, a gente pode ter alteração, pedir aditivo, tudo, mas de qualquer forma,
qualquer hipótese que elimina, tá? A gente tem que informar, tem que pedir ali autorização. Objeto, via de regra, a gente não pode, tá? E falar nisso, objeto tem que manter. A gente pode alterar o prazo de execução, alguma coisinha ali. Show? Então, tem que ser comunicado e aprovado pelo órgão. Tem que ser aprovado e comunicado pelo órgão. A afirmativa, a letra C. Questão de número 24 agora. O Tribunal de Contas Estadual analisou parceria firmada entre o SC e a Prefeitura para capacitação de professores. Verificou-se que não havia mecanismo... Ih, rapaz, avancei sem querer. Mas já viu, né? Mas tudo bem. Verificou-se que não havia mecanismos de monitoramento, não tinha mecanismo de monitoramento durante a execução, sendo apenas exigida a prestação de contas ao final. E ficou falho, né? Ficou falho. Com base no marco regulatório, o monitoramento deve ser contínuo durante todo o processo, né? Por meio de comissões de monitoramento e avaliação criada para esse fim. Não é opcional, não é realizado exclusivamente pelo Tribunal de Contas, não substitui e exigido apenas em parceria. Não, ele tem que ter. Monitoramento é um monitoramento contínuo, comissão de monitoramento, acompanhar, tudo mais. Então isso, tem que ter um monitoramento, tem que ter o parecer, tem que ter prestação de conta, tem que ter um monte de coisa, tá? Então a alternativa, letra A, ele é contínuo de fato. 25 agora. O OSC firmou o termo de fomento com o governo federal para executar projeto cultural. Após o ano, constatou-se que a entidade não cumpriu parte relevante das metas pactuadas, embora tenha utilizado integralmente os recursos. Usou o recurso e não cumpriu meta. Eita, rapaz, deu ruim, deu ruim. A União instaura um processo administrativo para apurar responsabilidades. Segundo a lei, a consequência pode incluir apenas devolução parcial dos recursos referentes a metas não cumpridas, não. Ressarcimento integral dos valores recebidos e aplicação de sanções. Exatamente. Você não fez, ué? Exclusivamente advertência, não. Penalidade limitada de suspensão, também não. E anulação do termo, mas sem... tem que ter devolução. Tem que ter devolução. Cara, tu pegou o recurso, não fez, e depois finalizou e gastou todo o recurso e não fez, aí tem que devolver tudo. É simples assim. Ressarcimento integral e ainda pode ter outras sanções também, tá bom? Então ficamos lá com a alternativa letra B de bola. É justamente para trazer seriedade aqui no negócio, né? Durante a execução de parceria entre o Estado e a OS, verificou-se que a entidade celebrou contrato de locação de imóvel com empresa pertencente ao dirigente. Pode não, pode não. O Ministério Público instaurou procedimento para apurar possível conflito de interesse, certinho. Essa prática não é permitida, ela é vedada, configurando hipótese de impedimento do conflito de interesse, certo? Ela não é válida, não é aceitável, não é permitida. Ela é vedada mesmo, é vedada. Não pode ter, simples assim. É vedado porque gera conflito de interesse, né? Estou dando dinheiro para o dono da organização? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, não pode. Uma prefeitura abriu chamamento público para selecionar OS interessadas em desenvolver ações de combate à violência contra a mulher. Uma entidade participante questionou o edital, alegando a ausência de clareza sobre critério de julgamento. Conforme a lei, os editais de chamamento devem conter apenas descrição do objeto não, regras claras de seleção, critérios objetivos de julgamento e prazo definido, certo? Exclusivamente previsão do valor, não. Somente requisito da habilitação documental, não. Autorização expressa. É doida, velho. Aí tu vai provocar lá o legislativo. Gente, ele já aprovou a lei, É doido. Vamos lá, questão de número 28 agora. Em fiscalização de uma parceria entre a União e a OSC para a gestão de programa habitacional, identificou-se que parte do recurso foi utilizada para despesas com publicidade. Pode não, sem relação direta com o objeto. É doido, rapaz, não tem nem relação com o objeto. Primeiro que publicidade não pode, né? Não é permitida, não é válida, não depende de autorização porque é vedado, não é aceita. São vedadas por não estarem vinculadas ao objeto. Eu tenho que gastar com o objeto, tá? Ah, professor, mas é propaganda do objeto. Não pode. Divulgação, marketing, publicidade, não pode, tá bom? Se for divulgar para acesso, alguma coisa assim, mas ele falou aqui publicidade institucional da entidade. Eu tenho que divulgar o objeto para a pessoa ir lá, participar, tudo, como se fosse informar a sociedade, mas não pode publicidade institucional, não pode, tá bom? Tem que ser ali a campanha para a sociedade, utilizar tudo. É outra história. Publicidade institucional não pode, tá bom? Então é vedado mesmo.
29 agora. O OSC firmou termo de colaboração com o município para desenvolver atividades culturais em escolas públicas. Durante a execução, a entidade alegou dificuldades para cumprir metas e solicitou prorrogação de prazo. Ok, pode. O gestor municipal questionou a legalidade. Deu algum BO lá, né, alegando dificuldade para cumprir a meta e solicita. Ela vai ser avaliada. Solicitar pode. E, de repente, ele pode até aprovar. Então, vamos lá. Ó. É vedada, pois os termos possuem prazo fixo? Não, não é nesse caso. É possível, sim, desde que devidamente justificado e também autorizado. Aí, ok. Aí seria possível. Somente pode ocorrer mediante aprovação legislativa? Ó, nada a ver. É válido apenas se previsto expressamente no edital? Não, porque aí tem que ter aprovação, né? E exige autorização. Caramba, vou lá brigar na justiça para aprovar. É doido, rapaz, é doido. É possível, manda para o órgão, aí o órgão verifica, aprova se ou não, tá bom? Então, mediante aprovação. Questão de número 30 agora, vamos lá. O município celebrou termo de colaboração com a OSC para implementar programa de reforço escolar. Ok. Durante a auditoria, identificou-se que a entidade havia subcontratado integralmente. Integralmente pode não, gente. Não pode. Sem anuência ainda. Dois erros, né? Primeiro que integralmente não pode, tá? Segundo, tem que ter anuência. Eu posso contratar parcialmente atividades ali, tudo serviço, prestação de serviço, alguma coisa, manutenções, contas, alguma coisa ali. Então você pode ter, de fato, essa contratação, mas tem que estar no plano, tem que estar no plano. E a anuência da organização que vai conceder ali o recurso, né? Então, vamos lá, ó. Diante do marco regulatório, a conduta é vedada. Uma vez que a execução da parceria não pode ser transferida a terceiro sem autorização expressa. Certo, certinho. Não posso transferir. Integralmente não pode não. Permitida não pode. Possível desde que a empresa contratada também seja sem fins? Não, porque ele é integral aqui, ó. Admitida quando o valor não ultrapassar 30% repasse. Gente, a contratação não pode ser integral, tá? Não posso transferir integralmente a execução do objeto, a condução ali do objeto, tá? Agora, a porcentagem não tem uma porcentagem, é de acordo com o plano, a gente vai fazendo, mas eu vou ficar responsável tecnicamente, vou ficar responsável pela supervisão, mas integralmente não, é como se fosse assim, preciso contratar uma empresa para fazer segurança, preciso contratar uma empresa para fornecer alimento, preciso contratar uma empresa para isso. Aí pode, tá? Mas é parte do plano, você não está subcontratando integralmente, a supervisão, a parte técnica fica com quem é o responsável, tá? Então, nesse caso, não tem a porcentagem aceitável caso a entidade justifique. Não, integral não pode. Sem anuência, integral não pode. Não pode. Um termo de fomento celebrado entre a União e a SC, verificou-se que parte do recurso foi aplicado em investimentos financeiros de curto prazo, com rendimentos revertidos integralmente para a entidade. Não é entidade. Tem que ser no objeto. No objeto. O órgão concedente questionou. Claro. A gente tem esse investimento de curto prazo, que às vezes o dinheiro fica parado, normalmente são títulos do Tesouro, né, então em específico, aí você tem de fato. Mas o rendimento tem que ser gasto no objeto acordado, não na entidade, né? Então vamos lá. Os rendimentos das aplicações financeiras devem ser obrigatoriamente devolvidos ao erário? Não, ele pode ser gasto no objeto, né? Então isso aqui elimina. Pertence exclusivamente ao SC? Também não, tá? Não é dela, é dinheiro público isso daí. Devem ser aplicados no objeto da parceria, integrando os recursos vinculados ao termo. Perfeito, letra C. Só podem ser revertidos à União em caso de inadimplemento? Não entra, não tem esse quesito. Podem ser utilizados livremente? Não, tem que ser no objeto, tá? Então, nesse caso, alternativa letra C, o rendimento é gasto no objeto ali. 32 agora, vamos lá. Uma OSC vencedora de chamamento público iniciou a execução de um projeto cultural, mas apresentou sucessivos atrasos na entrega logo de relatório, gente. Aí complica. O gestor da parceria cogitou rescindir o ajuste. Claro, né? Não está entregando relatório. Nos termos ali, a rescisão unilateral por parte da administração. É possível? Então, já posso aqui. É vedada apenas mediante, não tem essa apenas, tá? É admitida, desde que fundamentada e garantida e mantida ampla defesa. Sim, que aí tem que manter ampla defesa, né? Exige decisão judicial prévia, nada. Isso ocorre em caso de dolo, né? Também não. Pode até ter uma decisão judicial, tá? Pode até ter, mas nesse caso não. Ela é admitida, tem que admitir
também ampla defesa. Tem que garantir ampla defesa, tá? Alternativa letra C. Beleza? Vamos para a próxima agora. Vamos lá. 33. Uma entidade privada sem fins lucrativos buscou qualificação com a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ou CIP, visando ampliar sua atuação em parcerias. A Procuradoria questionou se a lei que rege os CIPs teria sido revogada pelo marco regulatório. Gente, ela não foi revogada, tá? A OCIP é o termo de parceria. Então, vamos lá, ó. A entidade está questionando a legislação da OCIP, né, que é o termo de parceria, e a Procuradoria questionou se a lei que rege a OCIP teria sido revogada. Não, não foi. Mas o marco regulatório, ele dá um outro caráter, tá? Então, vamos lá, vamos ver isso daqui, ó. O marco regulatório revogou integralmente a legislação? Não. As CIPs permanecem reguladas por lei específica, coexistindo, ó, junto com o marco regulatório, certo? Apenas as OCIPs foram absorvidas? Não. Marco regulatório aplica-se exclusivamente? Não, marco regulatório é outra história. O marco regulatório é OSC, tá? A qualificação como OCIP tornou-se obrigatória? Não, é justamente isso. É porque a OCIP envolve a qualificação, tá? E no caso aqui a organização da sociedade civil, ela não precisa ter a qualificação como OCIP. Ela não precisa ter qualificação como essa. É outra história, é outra história. Então a gente tem o marco regulatório, tem a OS, tem a OCIP. Então são normas para cada caso, tá? Para cada situação. Então nesse caso, ela permanece regulada, a OCIP permanece regulada e coexiste com o OSC. 34 agora. Durante uma fiscalização, o Tribunal de Contas verificou que um convênio firmado em 2013 entre o Estado e a entidade filantrópica, que é entidade sem fins lucrativos, né, foi prorrogada após a vigência da lei. Ok. Houve divergência sobre qual regime jurídico deveria ser aplicado. Então, você está trabalhando com convênio, decreto 6170. Vamos lá. De acordo com a lei, as parcerias celebradas antes de sua vigência, ou seja, antes da vigência da lei, devem ser imediatamente convertidas em termos de colaboração ou fomento? Não. Permanecem regidas pelo regime anterior até o encerramento, ok. Devem ser anuladas por incompatibilidade? Não, porque era a lei da época, né, o decreto da época. Podem ser adaptados? Não é adaptação, tá? Não é adaptação. São automaticamente absorvidos. Não. O que foi firmado via convênio, permanece convênio, tá? Após o marco regulatório, aí passa a ser o quê? Passa a ser um termo de colaboração, termo de fomento, um acordo de cooperação, tá bom? Então, nesse caso, permanece regido no regime até o encerramento. Alternativa letra B de bola. É porque ele firmou o convênio após prorrogação, após a vigência, tá? O que era antes, permanece antes. Depois, aí muda para a nova lei, tá bom? Então, beleza. Letra B de bola mesmo, B de bola. Uma associação civil foi selecionada para implementar projetos de capacitação profissional de jovens em situação de risco. No termo assinado, previu-se a contrapartida da OSC em forma de bens móveis de sua propriedade. Ok. Então, ele coloca a contrapartida, bens, sem problema, desde que tenha ali, ele seja mensurável, né? Nos termos ali da lei, a contrapartida é apenas em dinheiro? Não, pode ser em bens também, ou serviços, tá? Não só bens, mas também serviços mensuráveis, dinheiro, bens ou serviços, tá? Exclusivamente serviços? Não. Financeira ou bens e serviços economicamente mensuráveis, ó, letra C. Dispensado qualquer hipótese, qualquer elimina, tá? Ele pode ser dispensado, mas qualquer não. Aceita-se apenas? Não. Então, letra C. Ficamos aí, ó. Beleza, beleza. Vamos lá, uma outra questãozinha? 36 agora. Em um acordo de cooperação firmado entre o município e a OSC para manutenção de praça pública, não houve transferência de recursos. Então, foi um acordo, um AC. Posteriormente, a OSC alegou que tinha direito de repasse financeiro. Não, gente. Aí, pera lá. Segundo a lei, nesse caso, a OSC tem direito ao repasse, pois toda parceria deve ser remunerada? Não. A ausência de repasse financeiro é característica essencial para o acordo, ok. A administração deve alterar o ajuste para o termo... Não deve, tá? Não deve, teria que avaliar, tudo seria outro instrumento. O pagamento pode ser feito? Não pode, tá? Não pode, porque você firmou sem recurso, esse instrumento aqui não tem recurso, tá? E a OSC pode receber recurso por meio de aditivo. Não pode, não tem aditivo, tá? É porque é o seguinte, gente, são 3 instrumentos.
ou é o termo de fomento, ou o termo de colaboração, que há repasse, tá? O acordo de cooperação não há repasse. Então, mas agora eu preciso de recurso. Então tá, conclua o acordo de cooperação, finalize ele e vamos fazer um outro instrumento. E aí fazer o chamamento, tudo, entre outros, tá? Não há, como se fosse assim, eu não vou utilizar um instrumento para depois fazer a maracutaia, né, de tentar ir para outro. Não pode. Acordo de cooperação não tem repasse, não tem repasse. Beleza? Vamos lá, questão de número 37 agora. Um chamamento público lançado por Secretaria Estadual de Cultura foi questionado porque exigia da OSC participante experiência mínima de, 5 anos na área. Uma entidade recém-criada considerou o requisito restritivo. De acordo com o marco regulatório, a exigência é ilegal, pois o prazo máximo permitido é mínimo, gente, é mínimo. Ele tem que ter no mínimo 3 anos de existência, tá? De fato ali, 5 anos na área, tal, é no mínimo 3. O prazo de 5 anos é válido? Não é válido, não é válido, tá? Teria que ser 3 anos. A lei não estabelece prazo, estabelece sim, estabelece. A exigência não é legítima, tá? Porque você está restringindo de fato. A lei estabelece 3 anos como regra geral, mas admite que o edital justifique prazo inferior, superior não, inferior. Aí, de fato, ele pode exigir prazo inferior. Então, ficaria aqui a alternativa letra E. Beleza? Show de bola. Vamos lá para mais uma questãozinha. Ó. Em uma parceria com a SCC para fornecimento de refeições em abrigos públicos, constatou-se que a entidade terceirizou parte do serviço para a empresa privada, mas manteve a responsabilidade técnica e supervisão. Então, ele transferiu parte para a empresa privada, mas a responsabilidade é dele, ok, então é a contratação, aí pode. É aquela questão assim, eu não estou transferindo, não estou fazendo subcontratação, estou contratando prestação de um serviço com a entidade privada, pode. Responsabilidade técnica e supervisão ainda é minha, eu não é total aqui, não é total, aí pode. Segundo a lei, a contratação de terceiros é sempre vedada, elimina, tá? É permitida desde que prevista no plano e mantida a responsabilidade. Aí sim, ó, letra B. Cara, nada a ver, velho. Só é válido quando realizado com dispensa, também não. É restrita a cerveja, não. Serviços, manutenção, depende ali, é de acordo com o plano. Eu apresento o plano que vai ter que fazer a contratação, né? Terceirizar tudo ali. Então, letra B. Vamos lá, questão de número 39 agora. Uma parceria entre Estado e OSC para implantação de centros de atendimento a dependentes químicos foi encerrada após o cumprimento de metas. Ok. A OSC apresentou prestação de contas parcial que foi rejeitada pelo órgão concedente. Conforme a lei, a rejeição da prestação de contas pode resultar em devolução de valores, pode. Aplicação de sanções, impedimento temporário, pode, de fato. Implica devolução integral dos recursos e aplicação automática, não tem que apurar. É porque aqui, ó, o que acontece? Quer ver, ó, houve uma prestação de contas parcial, encerrou porque descumpriu metas. Então, não cumpriu as metas, a gente vai ter que avaliar, gente. Tem que analisar, abrir um processo, manter a ampla defesa contraditória, verificar o que foi implementado, o que não foi, para verificar de fato, tá? A gente fala de devolução integral quando há uma irregularidade. Se houver irregularidade, ok. Aí, aqui, em tese, seria uma irregularidade, tá? Implica devolução integral? Até aqui legal, mas a aplicação automática de multa não. Eu tenho que apurar, tem que ver, tem que abrir um processo, manter ampla defesa contraditória, tudo, e verificar tudo certinho, para verificar se houve dano ao erário, tá? Para verificar se houve dano, tá? Então, gera apenas obrigação de advertência? Não. Não produz efeitos? Produz, tá? Obriga a administração? Não, também não. Então ficamos ali, ó. Pode resultar na devolução de valores, inclusive integral, tá? Inclusive integral, mas a gente vai ver. Tem que apurar. Alternativa letra A, que são as possibilidades, tá bom? E vamos lá. E não, acabou. Pensei que ia 40 agora, né? Agora finalizou. Gente, finalizamos a nossa revisão. Sempre deixo aqui com vocês, né, os QR Codes do Instagram, também do WhatsApp, do Telegram, para que vocês possam estar nos acompanhando, perfeito? Fecho com vocês aqui a nossa revisãozinha e nos encontramos em outros tópicos da nossa administração. Até a próxima!